temperamento do volante Felipe Melo é mais do que conhecido por todo mundo que acompanha futebol. Por muitas vezes, a rispidez com que encara as jogadas dentro de campo se sobressai e deixa seu talento como jogador à sombra de jogadas desleais. Felipe Melo sempre foi um jogador polêmico e cheio de si, falastrão como poucos, podemos dizer até folclórico no mundo do futebol pela sua personalidade forte e suas famosas tretas. É conhecido por ser um jogador de opiniões fortes e não abaixar a cabeça para ninguém. Sua lista de desafetos é longa, e nela já passaram jogadores, técnicos, dirigentes, jornalistas, e se bobear, ele não aliviaria nem para o Papa. Quantas vezes vimos cenas de Felipe se atracando com adversários e impondo sua presença ao seu modo contra os rivais? Nem jornalistas escaparam. Em 2010, Brasil e Portugal fizeram uma partida pouco empolgante pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Num jogo xoxo, coube a Felipe Melo dar a maior emoção da partida, substituído por Dunga ainda no primeiro tempo, depois de se desentender com o zagueiro Pepe e levar um cartão amarelo. A batalha campal entre o volante brasileiro e o zagueiro português reverberou entre os usuários do Twitter, que iniciaram uma campanha pedindo tranquilidade ao jogador. O termo "Calma Felipe Melo" alcançou a lista dos Trend Topics mundiais pouco depois que o jogador saiu de campo para a entrada de Josué. O camisa 5 da seleção saiu sem conseguir pôr o pé no chão após a entrada criminosa de Pepe. O Pepe a gente quase saiu na mão na Copa do Mundo, né? Ele tava tretando com o Luiz Fabiano, eu dou uma entrada nele, aí ele fala que machucou o braço e tal, depois ele vai e me dá uma entrada assim, bem desleal por trás, assim, no meu calcanhar, e sai fazendo assim 1-1, e realmente ele pegou mesmo, cara, eu tinha pedido substituição, que eu tava aguentando pisar no chão. Aí o Douglas falou assim, vai sair, você não, vou sair só depois de eu fazer o 2-1. Aí ele vem, eu dou uma porrada nele, 2-1, aí eu saio. Tomo uma amarela e saio de campo. Vai sair ganhando. Provavelmente o episódio mais falado da carreira de Felipe Melo, por coincidência, aconteceu na mesma Copa do Mundo de 2010. Alguns dias depois, após lutar Muay Thai com Pepe, o Brasil iria disputar uma vaga na semifinal contra a Holanda. O Brasil de Dunga jogou o primeiro tempo muito bom, e com o passe de Felipe Melo, Robinho abriu o placar para a seleção brasileira. Porém, no segundo tempo a seleção tomou a virada e aos 28 minutos soltaram a coleira do cachorro louco e Felipe Melo protagonizou um dos momentos mais bizarros de todas as Copas, dando um pisão totalmente desnecessário em Arjen Robben, sendo expulso e colocando fim à sua trajetória na seleção. Felipe Melo realmente não tem jeito e nem se esforça para esconder que é um dos jogadores mais violentos do futebol brasileiro. Em entrevista ao programa Resenha ESPN, o volante relembrou a expulsão pelo pisão em Robben e disse que se o jogo fosse amanhã, pisaria no holandês novamente. Aí eu te falo, meu amigo, eu poderia ficar aqui horas enumerando várias tretas homéricas do volante, como a batalha em Montevidéu após a vitória de virada do Palmeiras na Libertadores, onde algum tempo antes, em sua apresentação ao clube paulista, Felipe disse que se fosse preciso, daria a tapa na cara de uruguaio, e não é que ele deu mesmo? E também, da vez que em um clássico entre Inter de Milão e Lazio, Felipe deu um coice na cara do argentino Bilha e foi expulso. A carreira de Felipe Melo é marcada por grandes polêmicas dentro e fora de campo. O volante agora no Fluminense já se envolveu em diversas brigas marcantes com personalidades da mídia esportiva e hoje não assiste mais programas de esporte na televisão. Nem o craque Neto, conhecido por dar no meio de todo mundo, escapou de Felipe Melo. O Neto fala muita besteira, gosta muito de falar besteira, né? Porque o Felipe Melo isso, Felipe Melo aquilo. Neto, vou falar uma coisinha pra você. Você é um bobão. É isso que você é. Você é um bobão. Sempre fala besteira, sempre fala isso, fala aquilo. A situação é muito clara quando eu tô falando a situação. Quando eu falei de dar tapa na cara, eu volto a dizer aqui, porque o Miller tá lá também, o Miller fica ao vivo falando um monte de coisa também, né? A situação de dar tapa na cara, eu já me desculpei com todo mundo, não vou escutar nada não, eu já me desculpei com todo mundo, foi uma situação que eu falei que de repente eu posso ter exagerado no momento, entendeu? Quem nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Então eu me desculpei, o que eu quis dizer é que o Palmeiras não vai pipocar pra ninguém, entendeu? Então acabou, não tem mais nada eu não quero mais polêmica com ninguém. Neto, continua fazendo o seu trabalho aí, que Deus abençoe você, abençoe a sua família e deixa eu viver minha vida. Ele tá na escuta, se quiser falar. Não quero falar, não tem nada pra falar com o Neto que continue o programa dele. Eu vi uma vez o Marcão falando do Neto. Tá bom, não. Eu vi uma vez o Marcão falando do Neto, e uma coisa que é verdade, o Neto teve oportunidade uma vez jogando futebol e jogou fora. E a segunda oportunidade que ele tá tendo, ele tá jogando fora de novo. Mas alguns anos depois, em entrevista ao programa do Ale Oliveira no YouTube, ele colocou panos quentes na situação e disse que não tem mágoas com o craque Neto. Se eu tiver que ir no programa do Neto, vou sem problema algum. O que aconteceu ficou no passado. Sabemos que ele tem esse personagem.
Não o conheço fora do programa, então não posso dizer como ele é. Mas conheço pessoas que o conhecem muito bem e falam que é uma pessoa extraordinária. Então, não tem por que ficar relembrando, já passou. Não tenho nenhuma relação com ele, não é uma questão pessoal, bola pra frente. Outro que tomou esporro ao vivo foi o agora jornalista do Sport TV, Paulo Vinícius Coelho, o famoso PVC. Trabalhando na época pela ESPN, o comentarista criticou as atuações de Felipe Melo pela Juventus, antes da Copa do Mundo de 2010, quando foi convocado por Dunga. É consenso, acho que você há de concordar, que você não fez uma boa temporada na Juventus. Por que a gente deve acreditar que o Felipe Melo da Copa do Mundo vai ser diferente do Felipe Melo da Juventus da temporada 2009-2010? Então, você acompanhou o campeonato italiano? Sim. Bastante. Então, é porque há controvérsias. Você falando isso aí, eu não concordo com você. A gente tem que pegar números, né? Eu trabalho com números. Meus números aqui na Juventus, quando o Felipe Melo não jogou, eu fiquei 6 jogos sem jogar, perdeu 5. Então, eu não concordo com você, não. Mas não com você jogando, a Juventus faz a pior campanha em 40 anos também. Calma aí. Não é porque teve um prêmio, na qual um prêmio aqui, que deram, uma rádio que faz uma sacanagem com outras pessoas, com a rádio, na realidade, de brincadeira, que saiu. Você vem falar uma coisa dessa aí, eu acho que você não. Desculpa, Felipe. Você não deve entender futebol. Desculpa, Felipe, eu não tô falando por brincadeira nenhuma. Eu tô falando porque a gente transmite o campeonato italiano. Olha o seguinte, você tem que primeiro você pegar os números do jogador, ver o que o jogador faz na temporada, depois você faça uma coisa dessa aí, que isso aí é ridículo. Não acredito, você é jornalista? Você é jogador? Eu sou jornalista. A gente transmite aqui na ESPN Brasil todos os jogos da Juventus. A Juventus fez a pior campanha em 40 anos. Muita gente criticou você durante a temporada. Muita gente. Eu não tô discutindo se você tem que estar na lista ou não. Não foi essa a pergunta. A pergunta foi: por que é que a gente deve acreditar que você vai fazer uma grande Copa do Mundo? Eu acho que ele desligou. Eu era um garoto, faltava muita experiência. Se fosse hoje, não teria aquela treta. Mas eles me encheram tanto o saco pra fazer a entrevista, e era pra falar da minha convocação, e o camarada me vem em um momento de comemoração pra falar sobre críticas em meu clube, tá de sacanagem. Eu caí na pilha, tudo ficou por ali. Ele me ligou, me pediu desculpas, foi uma falta de experiência minha e dele. E por essas brigas com a imprensa e por ouvir comentários que não gosta, Felipe Melo revelou que não acompanha mais programas esportivos. Eu não assisto mais nada. Quando eu cheguei no Brasil, eu via. Mas faz uns 2 anos que eu não acompanho mais nada. Nem quando vou bem ou quando vou mal. E depois de saber tudo isso, uma conversa do jogador no podcast do Delegado Palumbo chamou a atenção recentemente. Felipe Melo contou uma história que aconteceu em um dos seus primeiros jogos como jogador da seleção brasileira, num jogo entre Brasil e Argentina, sobre o único jogador que o intimidou antes de entrar em campo. Eu sou muito fã dos argentinos, do futebol argentino, né? Pra mim, o Messi pra mim é o maior jogador que eu vi jogar na história. Pra mim, o Messi é o maior jogador que eu vi jogar na história. É um jogador que eu já tive o prazer de enfrentar algumas vezes, vencer, perder também. Naquele jogo na Argentina foi engraçado, eu tenho um grande ídolo no futebol, e um dos grandes ídolos que eu tenho no futebol se chama Sebastián Verón, La Brujita Verón. E eu tenho hoje o privilégio de conversar com ele, né? E eu lembro que nós fomos jogar o jogo Brasil-Argentina nas eliminatórias lá em Rosário. A Argentina colocou em Rosário o jogo, porque lá é um alçapão. É isso aí. E eu fui falar com ele antes do jogo, fui falar com ele, eu falei assim, eres meu ídolo. E eu lembro que ele falou assim, ídolo la concha de su madre, brasileiro puto, meteu pra mim. Eu falei, que isso, cara? Pariu, né? Que isso, cara? O cara maluco, cara, entrou dentro de campo, o cara Você entrou... tinha quantos anos na época? Eu tinha 25 anos. Entrei em campo, o cara entrou, cara, pilhado, adrenalina mil. Eu falei, que isso, cara? Você só foi falar que você... Eu só fui falar que ele era meu ídolo. E, cara, desse jeito, a gente ganha o jogo de 3-1, meti o cacete nele, tem uma foto eu apavorando. Como você entrou nesse jogo depois Não, eu disso? entrei, depois daquilo ali, eu fiquei meio assustado nisso, confesso a você que eu fiquei meio assustado. Até chateado, né? Porque... Não, eu falei assim, não é possível, o cara falou isso aí, eu fui pra dentro. Eu falei assim, a primeira bola que eu pegar nele, eu vou pegar de baixo pra cima, que eu vou. A gente ganhou o jogo de 3-1, tem uma foto emblemática na minha casa, eu com o Messi, assim, eu discutindo com o Messi. E quando acabou o jogo, ele veio falar comigo, cara. Ele foi falar com você? Falou comigo, falou assim, acabou o jogo, um prazer, cara, ter você aqui como um cara que me tem como ídolo, e é você que tem um potencial incrível, você com certeza você vai ser um cara que seu nome vai ser falado. Já tinha sido porque o Maradona era o treinador da Argentina, e uma semana antes perguntaram pro Maradona quem era o jogador que dava medo, qual que era o maior jogador naquela seleção pra ele, que ele achava. Ele falou assim, o maior jogador pra mim, hoje pra mim, quem faz essa seleção é o Felipe Melo. Foi mesmo. Eu falei, caraca, o Maradona. Eu lembro disso. O Maradona deu uma entrevista e deu uma moral pra mim. E não é que no fim das contas ele levantou a teu ídolo? Se bobear na infância deu carrinho até na mãe que não fez a mistura que ele queria. É ou não é um maluco? Então, meu irmão, é isso. Eu queria saber de você o que você acha de Felipe Melo nos comentários, tá? Não esquece também,
faz o cucocô, curta, comente, compartilhe esse vídeo, é muito importante. Deixe nos comentários dicas de próximos vídeos pra gente fazer aqui no Futirinhas, tá bom? Então, vou nessa, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tome-lhe um carrinho na fuça, seu filho da p...